alguém que vem de onde nós vem. Seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda. Querem que eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda. Querem que eles se... Olá, pessoal. Quem vai chegando aqui vai deixando um likezinho. Hoje estamos aqui com o Luiz Eduardo Soares. Deixem um likezinho aqui quem vai chegando. Compartilhe a nossa live para chegar a mais pessoas. Olá, pessoal, boa noite, um bom sábado para todos e todas, nesse momento tão delicado. Hoje o nosso giro vai debater sistema prisional e direitos humanos. O nosso convidado é o antropólogo, cientista político, Luiz Eduardo Soares, um dos nomes aí de maior referência no tema da segurança pública no Brasil, e pôde aí nos ceder um pouquinho dessa noite de sábado para vir conversar conosco e falar um pouco sobre esse tema que tanto nos preocupa, né, Luiz Eduardo? Muito obrigada por ter aceito, né, o nosso convite para essa noite. Imagina, Laura, eu que te agradeço a gentileza do convite, é um privilégio para mim conversar com você e com as amigas e os amigos que vão participar aqui virtualmente, na nossa sala virtual. A maior parte do pessoal aqui que nos acompanha aqui é de Porto Alegre, né? Então, aqui nós estamos aqui num sábado geladinho, então o pessoal pode estar acompanhando aí pela rede, aproveitando e aquecendo um pouco, aí, botando a mente para pensar nesse país tão tumultuado, nessas questões que a crise do coronavírus nos evidencia um conjunto de contradições estruturais que nós temos no mundo, né, e também aqui no Brasil, e uma delas é o nosso sistema prisional, né, que digamos que é nosso gargalo fundamental do desenvolvimento do país, fundamental, inclusive, da condição de desenvolvimento humano no país, né? Enquanto nós não conseguimos tratar da maneira devida nem dos governos populares, que acho que vai acabar abordando um pouquinho isso. Hoje nós temos aí mais de 800 mil apenados no Brasil, é uma massa carcerária que faz do Brasil o quinto país do mundo, né, em população carcerária. Como que a pandemia, né, impacta nesse sistema, Luiz Eduardo? Olha, Laura, de fato, apesar da alegria de estar aqui com você e com amigas e amigos, sobretudo de Porto Alegre, que você diz, não necessariamente apenas, mas sobretudo, e eu gosto tanto de Porto Alegre. Minha mulher é gaúcha de Porto Alegre, eu tenho parte da família aí, e me sinto muito ligada à cidade, à história política da cidade. Tive o privilégio também de trabalhar no governo Tarso Genro, em 2001, e fazer um trabalho de prevenção da violência. Então, foi muito marcante na minha trajetória esse período. Então, apesar da alegria de estar com você e com os demais e as demais, é triste o tema, né? Sempre um tema angustiante, um tema doloroso, mas tem de ser enfrentado. Tem de ser enfrentado porque estão em jogo agora, mais do que apenas a liberdade, a justiça e a injustiça, a própria vida, não é? E nós estamos falando, você já antecipou, de mais de 800 mil pessoas. Você disse a quinta população carcerária no mundo. Eu sei que há polêmicas em torno dos critérios de comparação. Eu costumo dizer que é o terceiro, pode ser o quinto, mas há justificativas até para que nós suponhamos que seja o terceiro. De toda maneira, é um número elevadíssimo, né? E pior ainda do que isso, é o que mais cresce, é o que cresce mais rapidamente, é a população carcerária que cresce mais rapidamente desde 2001. E, então, é preciso que nós compreendamos, eu acho, dois aspectos muito importantes para começar a conversar sobre isso, já antecipando que
eu tenho escrito, me pronunciado ao lado de tantas e tantos ativistas de direitos humanos em defesa da libertação do maior número possível de presos, para que nós evitemos agora uma catástrofe, enfim, um verdadeiro genocídio, com a morte em massa em função da pandemia, porque as condições são absolutamente insalubres, não é preciso nem dizê-lo, nós todos reconhecemos isso. As condições já da saúde dos presos, do acompanhamento da saúde dos presos, é uma condição calamitosa. O número de infectados, por exemplo, por tuberculose, doenças sexualmente transmissíveis, é um número muito superior à média da população. E sem o acompanhamento, nós temos a debilitação dessas pessoas que se tornam, então, pela comorbidade, muito mais vulneráveis à pandemia, à Covid, né? E, portanto, isso é de uma gravidade imensa. Para variar, o governo federal permaneceu inerte, imóvel, cúmplice, portanto, do que virá, e dificultando todos os esforços que têm sido feitos por movimentos sociais, por entidades, no sentido de propor a libertação do maior número possível de presos. E veja, nós temos 40%, um pouco mais, de presos provisórios no sistema. Então, imagina, Laura, dos 800 mil, nós temos aí cerca de 320, um pouco mais, que não foram julgados. Eles não foram julgados, não têm sentença, mas presos agora é como se eles estivessem sob a sentença quase de morte. Pelo menos esse é um risco, não é? E quando há o julgamento dos que não foram ainda sentenciados, o padrão é que 1/3 seja liberado, seja inocentado. Se nós aplicarmos essa mesma medida especulativamente ao universo dos 320, nós podemos dizer que cerca de 107 mil pessoas são inocentes, estão inocentes ali, segundo os próprios critérios da justiça criminal do nosso país. Então, isso já é um ponto muito, muito importante. Segundo ponto, o Estado não cumpre a lei no sistema penitenciário. Nós chamamos os que não cumprem a lei, os que transgridem a lei, de criminosos. Assim, o Estado classifica as pessoas em função, né, da identificação da transgressão à lei. Muito bem, então o próprio Estado pode ser definido, sem nenhum exagero retórico, como criminoso, porque sistematicamente, em todo o Brasil, com raras exceções, não cumpre a lei, não cumpre a Lei de Execuções Penais, a LEP, que é aquela que regula as responsabilidades, distribui autoridade e responsabilidades entre instâncias do Estado e que impõe obrigações, obrigação, sobretudo, de não impor uma sobrepena, um excedente de pena àqueles que são sentenciados, os apenados, como você dizia. Se alguém está lá para cumprir privação de liberdade por um certo número de anos, não está, entretanto, condenado a se submeter a torturas, humilhações, a se expor a doenças graves, sem tratamento, a condições absolutamente insalubres de alimentação, sem higiene, etc. Há aí, portanto, uma condenação dupla e ilegal. O fato é que a separação, o espaço concedido a cada um, a separação entre tipos de crimes cometidos ou pessoas que estão lá condenadas por tipos de crime, nada disso é, de fato, respeitado em termos de oferta de oportunidades de educação, trabalho, não é ofertado, salvo excepcionalmente. Então, nós temos um sistema dominado por facções criminosas. E por que é que nós chegamos, porque o Estado não cumpre o seu dever, por que é que nós chegamos a 800 mil? Onde é que está o ponto capital para que nós possamos lutar por uma transformação nesse caso? É claro que as lutas todas, para que elas sejam efetivas, elas acabam apontando para a sociedade, do contexto social, no seu sentido mais amplo. Aí nós vamos ter as questões-chave da nossa sociedade, o racismo estrutural, as divisões de classe, a superexploração e todas as limitações que decorrem na própria aplicação da lei dessas diferenças, dessas desigualdades todas que se acumulam, né? Mas se nós formos mais específicos na política criminal,
nas políticas de segurança, nos mecanismos institucionais. Nós vamos encontrar aqui alguns pontos que eu vou procurar expor muito sinteticamente. A polícia que está presente em todo o país, todas as cidades praticamente, a maioria delas, dia e noite, a mais numerosa, a polícia mais numerosa é a polícia militar. Ela é pressionada pela sociedade, pela mídia, pelas autoridades, para produzir. E ela entende, em geral, por produção, prisão. Ela, entretanto, é constitucionalmente proibida de investigar. Ora, se ela se sente instada, pressionada a aprender, se devota e investe suas energias no encarceramento, mas é proibida legalmente de investigar, o que lhe resta fazer? Prender em flagrante delito. É o que ela pode fazer. Independentemente aí da boa vontade de gestores, das boas intenções, das más intenções de gestores ou de operadores na ponta, sabendo que há muitos problemas com as polícias, do quais nós devemos conversar, tomando aqui os policiais, seja com responsáveis por brutalidade letal, nós falamos muito do genocídio de jovens negros e jovens pobres nas periferias, nos territórios vulneráveis, mas também devemos salientar o nível de exploração da força de trabalho policial, o nível de exploração, de opressão, a que os próprios trabalhadores, cidadãos policiais, costumam, em geral, estar submetidos. Sobretudo, mas não apenas a polícia militar. Mas, enfim, eles então prendem em flagrante delito, é o que lhes resta fazer. Quais são os crimes passíveis de identificação em flagrante delito? Alguns. E eles estão longe de serem os mais importantes. Eles não foram escolhidos pela sociedade brasileira, por nenhum gestor, como aqueles que devem merecer toda a atenção do sistema de segurança pública. Não. Inclusive porque nós sabemos que os mais graves, aqueles que são mais perigosos, são crimes que decorrem de organização e que dependem, portanto, para sua identificação, de investigação. A prisão em flagrante se dá contra aqueles crimes ostensivos, que se dão aos 5 sentidos, que podem ser logo identificados. Qual é a grande ferramenta, então, da Polícia Militar para prender em flagrante, que é basicamente o que ela faz, e que é basicamente o que está entupindo, enchendo o sistema penitenciário nessa voracidade encarceradora? Qual é a grande ferramenta? A política de drogas, a lei de drogas. A lei de drogas é uma espécie de rede que a Polícia Militar lança para pescar, fazer a sua pescaria. Quem é que vai ser colhido nessas pescarias? Não são os traficantes, aqueles que nós vemos destacados nas manchetes da mídia, que se impõem pela força das armas, tiranicamente, sobre comunidades. Nós não estamos falando desses operadores, nem os que transacionam o produto, a mercadoria substância ilícita no contexto global, fazendo fortunas. A economia da coca é a segunda economia mundial, segundo algumas análises, concorrendo lá com petróleo, com armas e algumas outras áreas que são privilegiadas. A cocaína é uma economia poderosa que já mergulhou na economia legal, na economia formal, em todas as suas áreas, de modo que já se tornou até indiscernível. Mas, enfim, nós estamos falando não desses grandes operadores, não desses violentos armados, nós estamos falando dos bagrinhos, para usar a palavra que nós usamos no Rio de Janeiro, os aviõezinhos, que nós também usamos aqui, são os pequenos varejistas das substâncias ilícitas, aqueles que fazem um ganho diário para sobreviver. Eles não são identificados como vinculados organicamente a um grupo criminoso. Eles um dia consertam um pneu, engraxam um sapato, fazem o que for possível naquele dia, no outro dia não lhes aparece uma oportunidade, eles vão vender uma trouxinha de maconha, depois eles voltam, etc. São esses que resultam do escandaloso abismo social em que nós nos metemos, né, que marca a nossa história. Essas pessoas estão sendo presas como traficantes e são privadas de liberdade, em geral condenadas, porque esse é um crime considerado, tem aquele adjetivo horroroso que enfim, não me ocorre agora, depois eu lembro do nome do crime,
O hediondo, não? Hediondo. É uma palavra hedionda, né? Então, é crime hediondo o sujeito que transaciona a substância ilícita. Então, o fulano vende para o outro uma trouxinha de maconha, comete um crime hediondo, um crime sem vítima. Observe, nós estamos falando de crime sem vítima. Bom, quem é que está sendo preso em grande medida? São esses varejistas das substâncias ilícitas. Indo ao ponto, se nós observarmos o sistema penitenciário em seu conjunto, eu já disse que é o terceiro do mundo, pode ser o quarto ou quinto, eu costumo vê-lo como terceiro em tamanho, mas de qualquer forma é o que cresce mais velozmente desde 2001, e o subgrupo, o subuniverso que cresce mais aceleradamente é aquele formado pelos que cumprem pena ou estão sob acusação, aguardando julgamento, por tráfico de drogas. Mas veja, repito, a maioria que forma esse grupo não foi presa com arma, não portava arma, não praticava nenhum ato violento e não manifestava, não permitia a identificação de nenhum laço orgânico com organização criminosa. Esses varejistas da substância ilícita são lançados no sistema penitenciário, que, como eu disse, é dominado pelas facções criminosas, porque o Estado não cumpre a lei de execuções penais. O que eles têm que fazer quando chegam lá? Eles têm de sobreviver e, para conquistar, para alcançar alguma segurança, eles vão se vincular a uma facção que lhes provê essa segurança, o que o Estado não faz. É o imperativo da sobrevivência. Portanto, se eles não estavam organizados, vão se organizar. E a proteção é cobrada, subsequentemente à sua saída da prisão, sob a forma de lealdade. A lealdade importando no investimento em práticas que se associam, então, ao grupo criminoso, práticas criminosas. O que nós estamos fazendo como nação? Destruindo a vida de uma geração de milhares, centenas de milhares de jovens. Em geral, são jovens negros, são jovens pobres, com baixa escolaridade, que não tiveram oportunidades, que não agiram com violência, que não são criminosos, cujo crime não tem vítima. E eles têm as suas vidas destruídas, ou pelo menos colocadas sob um risco muito, muito grave, pelas razões todas óbvias. E nós estamos, em fazendo isso, pagando esse preço tão alto, nós estamos contratando violência futura. Essa não é uma frase retórica, é muito precisa. Desculpe, o substantivo. Tocou aqui o celular. É muito precisa essa frase, porque eu estou justamente dizendo que nós contratamos violência futura porque esse tipo de prática, esse tipo de procedimento, esse tipo de política, esse mecanismo que se reproduz, acaba fortalecendo, entregando força de trabalho jovem e gratuita, por assim dizer, para as facções criminosas. Nós estamos, portanto, formando grupos, não é, que vão depois servir as facções, fortalecê-las. E isso a um custo elevadíssimo, não é? É um custo de vidas. Qual é o grande gargalo aí, portanto? Nós temos, além das questões de fundo, e assim concluo, já me estendi demais, mas além das questões de fundo, o racismo estrutural, as desigualdades, esse ímpeto punitivista das autoridades políticas e de boa parte da população que confunde justiça com vingança, além de tudo isso que deve ser objeto da nossa reflexão crítica e da nossa ação transformadora, além de tudo isso, nós temos o casamento perverso entre um modelo policial, ou mais ainda uma arquitetura institucional da segurança pública, que nós herdamos da ditadura, que permaneceu intocada até hoje, dada a natureza da nossa transição política, ela permanece basicamente a mesma. O casamento desse modelo policial, dessa arquitetura institucional da segurança pública com a lei de drogas, hipócrita, irracional, destrutiva, que fomenta uma guerra que não é uma guerra contra as drogas, porque o mercado de drogas vai muito bem, obrigado. Consumo sempre crescendo, preços caindo. Mas é uma guerra contra os pobres. E isso tudo ensejando esse encarceramento brutal. Veja que insanidade. Isso é tão simples de entender, não há mistério nenhum. Ninguém nunca questionou essa exposição, por exemplo, que eu tenho reiterado tantas vezes, porque são os fatos empíricos que eu apenas estou combinando.
nós estamos procedendo dessa maneira e os resultados estão aí, são desastrosos, né? E gastando todas as energias da segurança pública nesse ponto. Hoje, para você ter uma ideia, Laura, hoje já são, eu anotei aqui porque é palavra do diretor, do ex-diretor do DEPEN, do Departamento Penitenciário Nacional, do Ministério da Justiça, agora em fevereiro, ele saiu agora quando o ministro saiu, suponho eu. O nome dele é Fabiano Bordignon, e numa entrevista ele diz que o número daqueles que estão lá respondendo ou sob acusação ou cumprindo pena por tráfico de drogas já corresponde a 39,42% do conjunto dos 800, mais de 800 mil. 40%, portanto. Nós estamos falando aí, e é o grupo, repito, se você olhar a série histórica, você vai ver, ele cresce muito mais proporcionalmente do que a própria população carcerária. É ele que está impulsionando, esse subgrupo que está impulsionando, está expandindo tão velozmente a população. E entre as mulheres, 62%. Isso é absolutamente central. Você imagina, se nós mudarmos, acabarmos com o proibicionismo, imagina, mesmo que nós não logremos mudar o modelo policial, mas se nós acabarmos com o proibicionismo, mudarmos a lei de drogas, nós já dividimos ao meio praticamente esse sistema com todas as suas implicações, né? Então, esse é um começo de conversa, Laura. Maravilhoso, Luiz Eduardo, maravilhoso. Esse teu finalzinho, assim, era um gancho que eu ia fazer uma pergunta que era exatamente sobre essa proporção das mulheres. Chegou a 62% entre as detentas, entre as apenadas condenadas, 62% é por tráfico de drogas. A proporção é bem superior à proporção dos homens por tráfico, né? Então, isso também, nessa política de encarceramento em massa, também mudou a dinâmica, né, dos presídios femininos, do crime, do papel das mulheres no crime organizado, inclusive, por conta dessa própria estrutura que tu colocaste antes, do papel dos presídios, na verdade, em organizar, né, e recrutar mão de obra para as organizações criminosas, né? Mas, fazendo um link com o painel que nos apresentou agora, Luiz, com os impactos da Covid, o que nos preocupa muito ao olhar o sistema penitenciário são, primeiro, né, o acesso a médicos e medicamentos. Hoje, a proporção de comorbidades, de algumas comorbidades dentro do sistema penitenciário são muito superiores à da população em geral. Pega apenados com HIV, né? Dentro dos presídios brasileiros chega a ser de 1.200 a cada 100 mil apenados, enquanto na população é 20 a cada 100 mil. Tuberculose, 941 a cada 100 mil, na população é 24 a cada 100 mil. E assim vai por diante, né? A condição de asepsia. Bom, o número de pessoas por metro quadrado, superlotação. Então, tem um conjunto de situações, né, que tornam aquele ambiente um ambiente extremamente belicoso para a chegada do vírus. E aí, concomitantemente a isso, a gente vê o Ministério da Justiça fazendo uma pressão sobre o Conselho Nacional para que se tenha containers, né, para poder abrigar os apenados ou doentes ou idosos, ou melhor, doentes e idosos, né, neste mesmo ambiente. Então, assim, é uma política genocida, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Felizmente, caiu essa loucura do container, né? O Conselho vetou ontem e, felizmente, por unanimidade, isso é absolutamente escandaloso. Já houve experiência no Brasil, que eu conheça, que eu tenha acompanhado, no Espírito Santo, por exemplo, não tem tantos anos, tem, bom, alguns anos já lá se vão, e são situações tenebrosas. E como você disse bem, nós temos uma população confinada num espaço exíguo. Nós dizemos que devemos evitar aglomerações por motivos óbvios, né?
para proteção, para evitar a propagação do vírus, eles vivem numa aglomeração, eles estão numa aglomeração, o sistema é uma aglomeração permanente, inevitável. Muitos presídios não têm água ou oferecem água uma vez a cada 2 dias ou uma vez por dia, às vezes, na melhor das hipóteses, 2 vezes por dia. Você imagina a situação. A situação higiênica, sanitária, é alguma coisa indescritível. Sem acompanhamento médico em muitos casos, né? Porque é muita gente e só uma parte tem um atendimento específico. Então, é claro que ali as comorbidades, como você disse, eu também tinha mencionado, estão muito mais presentes do que na média da população, não é? E, portanto, se há ali a presença do vírus, as chances de contaminação, e mais do que contaminação, de que o vírus acabe cumprindo um destino letal, são chances muito, muito elevadas, né? Então, é uma situação. Agora, veja, Laura, você trouxe o container. Eu acho que o container, além de uma realidade dantesca, é também uma metáfora, né? É como se nós não quiséssemos olhar para isso, né? Aliás, não olhamos como sociedade, né? Como se nós estivéssemos sepultando em vida essas pessoas, jogando ao mar, criando um cofre pútrido no qual nós fecharíamos, e se pudéssemos para sempre essas pessoas. E eu já fui, me lembro há pouco tempo, isso sempre acontece, contestado por sempre defender bandido, você defende direitos humanos, então defende os bandidos, você não tem empatia pelas vítimas. E eu digo, claro que tenho, todo mundo que defende direitos humanos está preocupado com a pessoa humana, e se ela for vítima de qualquer tipo de violação, ela está sendo vítima de uma violação que é, portanto, de direito, dos seus direitos humanos, pelo menos. E, portanto, tem que haver essa empatia. Só que, nesse caso específico, nós estamos falando de um crime sem vítima, como eu tinha dito. Então, você imagina, nós temos no sistema 40%, quase metade do sistema, de perpetradores sem vítima. E aí, e quando eu disse isso, a pessoa custou a se recompor e não tinha mais argumento. Eu vou ser empático em relação a que vítima, nesse caso, se não há vítima. Ele faz mal porque ele é um jovem que vendeu para um outro jovem. Pelo amor de Deus, se o outro jovem foi, digamos que nós consideremos um risco e uma irresponsabilidade, o consumo não é assim necessariamente, há o consumo recreativo, que é perfeitamente controlado, né, se é feito isso de uma maneira saudável, como nós sabemos pelas pesquisas todas. Mas digamos que nós definíssemos como uma irresponsabilidade aproximar-se de qualquer substância que provocasse alteração de consciência, a maior, a mais importante delas sendo, como nós sabemos, o álcool, né? Completamente ilícito. É lícito, né? Então, digamos que nós chamássemos de uma irresponsabilidade alguém vender uma substância que altere a consciência. Do outro lado, não há irresponsabilidade em quem compra, em quem adquire, são da mesma idade, por que um que é o hediondo e o outro é o coitado? E nós sabemos, as pesquisas estão mostrando, confirmando o que nós já sabíamos, já intuímos, já sabíamos, inclusive, empiricamente, porque havia muitos depoimentos, mas são pesquisas da Defensoria Pública do Rio de Janeiro e de São Paulo, que coincidem, dizendo que quando o suspeito, aquele que é conduzido ao juiz, porque foi pego portando determinada quantidade, não importa qual, da substância qualquer ilícita. Quando a cor desse suspeito é branca, então o juiz tende a ser muito mais indulgente, compreensivo e parcimonioso na sua atribuição de penalidade. Então, essa pessoa que é definida como consumidor ou usuário, ainda que seja um crime, não há pena de privação de liberdade prevista, então é conduzido a apenas alternativas. Então, se a pessoa é branca, e sobretudo se for de classe média, branco de classe média, então
costuma ter a probabilidade estatística já revelada pelas pesquisas mostra isso. A tendência maior é que seja liberado pelo juiz, ou seja, nesse caso, liberado significa considerado, chancelado ou classificado como usuário, consumidor, inclusive, e não como traficante. Inclusive, há um discurso que é reiterado muito frequentemente, em que o suspeito diz o seguinte: Excelência, dirigindo-se ao juiz, eu estou aqui realmente com uma quantidade grande, mas não é porque eu venda, não. É porque eu detesto me relacionar com esses criminosos, sabe? Esses traficantes. Isso é horrível. Mas, infelizmente, coitado de mim, sou viciado, então eu compro uma quantidade maior para reduzir o número de vezes que eu tenho que encontrar essas pessoas. Eu faço um estoque. Aí o juiz vê-se que é um rapaz de boa índole, muito bem intencionado, tem uma boa família, então, muito bem. Vai lá, faz uma terapia, vai para Disney, passeia, areja a cabeça e tal. Agora, você imagina se um rapaz da mesma idade, pobre e negro, com a mesma quantidade, faz um discurso como esse. Ainda é capaz disso ser considerado um desacato à autoridade, ainda vai levar uma Não tem nem o espaço para tentar fazer um discurso desse, né? Imagina, não tem nem espaço para isso, nem vai tentar. Então, nós temos o quê? Com a falta de definição de quantidade, peso, caracterizando, como nós tínhamos até 2006, caracterizando uso ou tráfico, isso foi entregue a partir de 2007, portanto, sobretudo a partir daí, a subjetividade, a discricionariedade do juiz. O juiz exerce, então, o seu juízo subjetivo, trazendo para o julgamento os seus sentimentos, seus valores, suas visões. Que juiz é esse? Que juiz é essa? É alguém de classe média que fez concurso, tem uma certa trajetória, e é um cidadão, uma cidadã brasileira. Esse é o país do racismo. Esse é o país do racismo estrutural, que se manifesta mais do que em gestos e atitudes nas próprias organizações institucionalizadas, nos próprios mecanismos institucionais. E aí é assim que opera a subjetividade do juiz. A máquina opera pela mediação de uma subjetividade que está ancorada na cultura brasileira fundamente, né? E por isso o resultado é esse. O condenado tem cor, tem classe social, tem um endereço previsível, que se reitera sempre. Então, se nós olhamos para o sistema penitenciário, nós olhamos para o escândalo das desigualdades brasileiras em todos os seus níveis. Mas eu ia te dizer, se você ainda me permite uma extensão na resposta, Laura, eu ia trazer a questão do container. Eu dizia que era uma metáfora, além de ser uma realidade horrível. Foi muito bem. Uma promotora do Rio de Janeiro, buscando elementos para formular um TAC, que é um termo de ajuste de conduta, porque durante muitos anos eu propus ao Ministério Público, em várias partes do país, que tentasse o TAC, que é um expediente muito mais negocial, flexível, muito mais fácil de ser aplicado do que uma ação penal, contra governos estaduais em torno da questão da segurança pública, por exemplo, da violência policial letal. Parêntese, no Rio de Janeiro, ano passado, nós tivemos 1.810 mortes provocadas por ações policiais no Estado. Isso correspondia a 40%, quase 40% dos homicídios na capital e a 30% no interior. E essa proporção está crescendo esse ano. Esse ano nós temos um crescimento de homicídios e um crescimento da violência policial letal. Fecha parênteses. Eu, então, propunha que se experimentasse o DAC. Aí o Ministério Público o Ministério Público é responsável pelo controle externo da atividade policial, ainda que raramente cumpra esse papel, porque todo esse problema da violência policial só existe por conta da cumplicidade do MP, do Ministério Público e da Justiça, é claro, que abençoa essa cumplicidade, essa inércia do Ministério Público. Então, nós temos aí um conjunto de cumplicidades. Mas, enfim, essa promotora, muito bem intencionada, muito corajosa, resolveu apresentar ao governo do Estado do Rio uma exigência de alteração de procedimentos em função de tudo que ela estava constatando. E ela resolveu aceitar, ouvir denúncias para fazer investigação em loco. E ela recebeu muitas denúncias de comunidades e também de policiais.
e de policiais militares, sobretudo. Então, ela começa o seu relatório na primeira versão dizendo o seguinte: eu estive nas UPPs, que são unidades de polícia pacificadora, unidades policiais em comunidades. Eu estive nas UPPs A, B, C, D, E, etc. E encontrei policiais trabalhando nessas localidades em condições análogas à da escravidão. Eles trabalhavam em containers, por isso, Laura, eu te pedi para estender a nossa conversa, porque voltou o container. Parece que os excluídos, os não desejáveis, não é? São metidos em containers que estavam a mais de 50 graus à sombra, porque o ar refrigerado, o ar-condicionado nunca tinha manutenção, não é? Eles não tinham água, não tinham condições mínimas de higiene, faziam as necessidades do mato, se alimentavam por favor nos bares, nos botecos, estavam com coletes à prova de bala vencidos, sem treinamento, orientação, não sabiam o que faziam lá, se sentiam evidentemente aterrados, acuados naquele espaço, isolados, sem política, sem norte. E ela concluía, submetidos a jornadas de trabalho que ultrapassavam, inclusive, aqueles períodos que são aceitáveis em condições apenas excepcionais. Quer dizer, eles não estavam apenas cumprindo jornadas maiores do que as usuais, como também maiores das inusuais, das excepcionais. E quando eu fui ao gabinete da promotora para me apresentar, nós conversávamos essa versão do relatório, ela depois alterou, separava, usou outras palavras, mas manteve a substância. Quando eu fui, ela pediu que eu levasse alguns policiais militares oficiais para que eles também lessem e conversassem sobre o conteúdo. E eu levei 3 queridos amigos que são coronéis da Polícia Militar, isso já tem uns 3 anos, eu acho, eram policiais, eram coronéis da Polícia Militar. Quando nós lemos essa introdução, esse primeiro parágrafo, eles, os 3, se voltaram para nós, para mim, para a promotora, e disseram assim: vocês sabem por que isso acontece? Porque eles são militares. Eles não podem dizer um oi, não podem dizer nenhuma palavra, não podem hesitar no cumprimento das ordens, porque isso poderia lhes custar prisão administrativa por insubordinação, sem contraditório direito de defesa, que é o regimento disciplinar da Polícia Militar do Rio de Janeiro, inconstitucional, e com isso tendo as suas carreiras maculadas irremediavelmente. Imagina, então, se nós tivéssemos trabalhadores civis, eles teriam sindicatos, canais de expressão, eles poderiam questionar, discutir e impor algum limite. Mas isso conduz o ser humano ao nível de estresse, você imagina, porque não é só permanecer num local mais tempo do que o usual ou o razoável, é permanecer sob tensão. Então, é muito importante que nós cobremos respeito à legalidade constitucional e aos direitos humanos dentro da polícia, no seu comportamento para fora e para dentro, pensando também no trabalhador policial que é vítima frequentemente, não é só algoz, e esse lado costuma ser perdido muitas vezes nas nossas análises. Muito difícil, né? Acaba-se com o trabalhador da segurança pública tendo uma pouca empatia, digamos assim, também compreender muitas vezes seu limite estrutural. Aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos, infelizmente, no nosso último governo do Estado, aqui, governo Sartori, cenas muito tristes, assim, em relação à segurança pública. Nós tínhamos apenados, nem eram apenados ainda, né? Mas em situação de privação de liberdade, estando amarrados em lixeiras, dias que Porto Alegre, eu brinco, tem 2 estações do ano, só o inverno e o inferno, né? Porque ou está muito frio ou está muito quente, né? E no verão a gente tinha várias cenas assim de muitas pessoas em camburões passando dias ao sol de 40 graus, né? Então, assim, são situações e que muitas vezes expunham, inclusive, os trabalhadores
da segurança pública que tinham que ficar ali, né, fazendo a segurança, e também muitas vezes horas sem alimentação, sem... Então, assim, são situações muito tristes e que demonstram, assim, uma total falência, assim, né, demonstram a falência do nosso sistema, assim. Uma das questões que tu falaste, eu vou ler algumas perguntinhas que chegaram aqui, Luiz, mas uma das questões que tu falaste que eu acho que é bem importante, que eu quero só frisar, é a questão do quanto que os números revelam o nosso racismo estrutural, né? Então, assim, nós temos aí mais de 67% dos apenados no Brasil negros, né? E quando a gente olha os números por tráfico de drogas, né, nós temos uma proporção maior ainda do que o número geral, né? E a maior parte são jovens negros. Né? Então, a gente vê que, inclusive, essa política de encarceramento em massa, ela acaba tendo um alvo, que talvez na nova lei de drogas, desde 2006, ele se explicite mais com a subjetivação do que é considerado tráfico e do que não é, né? Mas dificilmente pensar que não é estruturalmente orquestrado estruturalmente, assim. Uhum. Então, uma situação bem gritante, assim, do nosso sistema. Vou ler aqui duas perguntinhas aqui que chegaram, vou botar meus óculos, senão não enxergo. Que chegaram aqui. Uma do Frederico, né? Luiz, o que achas do modelo de polícia comunitária? Quais modelos prisionais alternativos podemos pensar? Que sejam mais pedagógicos e com mais oportunidade. Aqui nós temos uma experiência da PAX, né, que são os presídios autogestionados. Né, se pudesse falar um pouco, acho que seria bem interessante. A segunda pergunta aqui da Juliana, aqui de Porto Alegre também, que gostaria de perguntar para o Luiz se ele acha que medidas como as propostas em Pernambuco para tratar a questão do coronavírus nos presídios pode se espalhar para os demais estados, ou se podem surgir medidas que assegurem o direito à vida da população carcerária nos outros estados. Deixa essas duas perguntinhas. Eu não sei o que está acontecendo em Pernambuco, então não posso responder. Vou procurar, assim que a gente sair daqui, eu vou procurar para me informar, mas eu não acompanhei a iniciativa em Pernambuco. Se a nossa interlocutora puder nos passar aqui um resumo, eu agradeceria. Mas ela deve estar falando da questão dos containers, mas que daí não era só Pernambuco, era um debate geral. Eu imagino que é sobre isso, mas depois, se ela quiser comentar aqui, pode comentar. Eu pensei que ela estivesse referindo a alguma experiência positiva, não? Não, eu entendi que lá era negativa e se poderia vir a ter alguma positiva. Ah, entendi. Bom, vamos ver o que teria acontecido, né, lá em Recife, em Pernambuco. Sobre policiamento comunitário, né, que é a outra questão. Olha, há vários nomes, né, várias qualificações que são utilizadas para descrever um certo tipo de abordagem policial. Policiamento orientado para a resolução de problemas, policiamento de proximidade, policiamento comunitário, policiamento interativo, interlocucionário, como se queira. Isso tem a ver com experiências que são as mais interessantes que nós conhecemos, porque nós estamos falando de alguma coisa muito séria, muito importante, que diz respeito não só à liberdade ou não das pessoas, mas à sobrevivência, às vezes, quando a vida está em risco, e diz respeito aos nossos direitos. A polícia, numa democracia que merecesse esse nome, deveria ser, obviamente, uma instituição a garantir os direitos. Então, se a Constituição prevê que o cidadão tem direito à segurança da sua vida, enfim, não pode ser alvo de violações físicas, morais, enfim, agressões, o que seja, atentados à sua integridade física e moral, é importante que haja uma instituição, dadas as características da nossa sociedade, que haja uma instituição responsável para que se protejam esses direitos, se assegurem esses direitos. Portanto, quando nós falamos em repressão nesse contexto, num contexto desse tipo profundamente democrático, esse é um tipo ideal, ele nunca existe na prática, não é? E nós estamos a léguas, milhas, quilômetros de distância disso, mas do ponto de vista do modelo,
numa democracia que merecesse esse nome, a polícia interviria para defender direitos e, portanto, a repressão seria repressão à violação, mudando totalmente a ideia que nós temos de repressão. Nós temos uma ideia muito ruim, porque nós associamos, e não sem razão, repressão à redução da nossa liberdade ou da liberdade de alguém, e de forma violenta. Agora, se nós estivermos diante de uma criança sendo violada, nós não vamos defendê-la, inclusive com risco eventualmente da nossa vida, nós não vamos buscar protegê-la? Nesse caso, nós vamos estar reprimindo, fazendo a repressão a quem viola, o violador, reprimindo a ação da violação. É esse o sentido, então, de uma polícia que está armada, porque tem um mandado, que é um mandado tácito, e tem um mandato, que é também um mandato constitucional. Os dois se reúnem, como se fosse um destino e uma missão. Tem uma autorização do Estado para legalmente recorrer à força de forma comedida, aplicando-a na medida do estritamente necessário, e nada além disso, para atingir aquele objetivo que é legítimo, que é o de garantir o direito, evitar a violação. E é isso que nós fazemos. E quando nós fazemos isso com um violador, nós não estamos preocupados em reprimir a sua liberdade. Não é essa a questão. Ninguém dirá isso. Estamos reprimindo a liberdade de alguém de violar, de agir contra o outro, violando todos os direitos do outro. Então, a repressão, nesse caso, tem uma outra significação. Basicamente, nós estamos falando de utilização da força para coibir, em casos necessários, a ação violadora de direitos. E é claro que, num contexto como esse, nós estamos criando, nós, humanidade, nos últimos séculos, né, na modernidade e no capitalismo, nós criamos Estados-nação, que são definidos como monopolizadores dos meios de força de forma legítima, e criamos essa instituição que opera a força no interior do Estado, não fora da nação, não fora. Muito bem. Isso é perigosíssimo. Nós estamos armando seres humanos e estamos delegando aos seres humanos a autoridade legal, legitimada, portanto, de usar a força. Então, isso tem de ser um objeto de todo cuidado, de toda cautela, dos controles internos e externos, os mais rigorosos, o controle da sociedade. Essa jamais pode ser uma instituição autônoma. Ela é uma instituição sob supervisão estrita da sociedade. Isso nada tem a ver com interferir nas investigações, né, judiciais que requerem autonomia no processo judicial, etc. Mas ela tem de prestar contas todo o tempo, tem de ser transparente. As suas práticas têm de ser permanentemente criticadas, revistas. É muito sério. Nós estamos concedendo a uma instituição o uso da força. Por que, em geral, a sociedade brasileira negligencia esse fato, lava as mãos? Claro, porque quem sofre os desmandos todos, além dos próprios operadores, por razões que nós já discutimos, são os negros, as negras, os pobres, as pobres, e, sobretudo, aqueles que moram em territórios vulneráveis e sofrem esses tipos conhecidos de abuso que podem chegar até a extremos letais. E o que é o policiamento comunitário quando ele é bem sucedido? É aquele tipo de policiamento que mais se aproxima desse tipo ideal, desse modelo que eu descrevi. Então, para lhes dar um exemplo bem rápido, e nós procuramos apoiar iniciativas desse tipo em 2001, quando eu trabalhei na Prefeitura de Porto Alegre com o prefeito Tasso Genro. Nós fizemos um trabalho na Restinga, que foi bem sucedido, nós dá a impressão que eu tenho a responsabilidade positiva nisso, eu fui apenas um elo de um esforço coletivo conjugado de tantos atores, funcionários, professores, gente da área da saúde, da administração escolar, gente da comunidade, e também os grupos policiais que se envolveram nesse processo conosco. Nós zeramos os homicídios em menos de 6 meses, isso permaneceu ao longo de um ano, sem brutalidade policial, sem corrupção policial nessa região, alterando bastante o quadro anterior, sem nenhuma mágica, não há nenhuma mágica.
quando alguém chega para resolver o problema numa rua, um policial ou uma policial, num padrão de policiamento comunitário ideal, esse profissional ou essa profissional chega naquela praça, naquela área do bairro. Primeiro ponto vai ser se informar sobre o que está acontecendo, quais são os problemas, qual é a hierarquia de prioridade para nortear a sua ação, definir um plano de ação. Vai ler estatísticas, dados da sua instituição, ou da Polícia Civil. Nós estamos falando aqui da Polícia Ostensiva, e Polícia Comunitária é Polícia Ostensiva, portanto, é Polícia Preventiva ou Polícia Militar, no caso brasileiro. Então, vai buscar informações na Polícia Civil, na Polícia Militar, nos institutos de pesquisa, que porventura tenham feito estudos ali, e vai conversar com a comunidade, não só com as lideranças, se informar sobre o que está acontecendo. O que as pessoas estão percebendo, com muito cuidado, entretanto, porque uma coisa é empoderar a comunidade, respeitá-la, reconhecer a legitimidade das suas preocupações, do seu medo, etc. Outra coisa é subordinar a sua ação ao desejo da comunidade. Por quê? Muitas vezes o desejo da comunidade pode ser tirânico, despótico, racista, classista, homofóbico, misógino, e essa série de qualificativos negativos pode seguir. Então, não dá para a polícia fazer o que a comunidade deseja, depende da comunidade. Nós temos que ter sempre presente que nós temos uma Constituição e os direitos individuais, os direitos do grupo, os direitos das minorias têm que ser respeitados, etc. Mas essa policial, ou esse policial formado no policiamento comunitário, vai buscar dialogar, vai buscar entender. E digamos, por hipótese, que o grande problema ali, do ponto de vista da segurança pública e dos direitos que estão sendo violados, sejam os estupros. Digamos que sejam estupros. Bom, é claro, um esforço para identificar o estuprador, o violador, o criminoso. É claro, para identificá-lo e submetê-lo lá aos rigores da lei, responsabilizá-lo, tudo isso. Mas isso está longe de esgotar essa função. Inclusive, dificilmente um policial militar fazendo um trabalho extensivo vai poder fazer, até porque está proibido de fazer investigação, dificilmente vai poder fazer isso, mas vai alimentar com informações quem pode e deve fazer investigação, etc. Mas isso está longe de esgotar o problema. Por quê? A pergunta que ele ou ela se fará: será que a cultura do machismo aqui está sendo questionada nas escolas com documentários, debates, seminários, com encontros? Será que a problemática do machismo como fonte, como origem de várias formas de violência contra as mulheres, e violência homofóbica também, etc., será que isso está sendo objeto de preocupação? Porque deveria ser. Então, vamos conversar com a diretora da escola, o diretor, os professores, ver como é que eles pensam isso, porque isso é muito importante. As pessoas não explodem porque estão iradas, coléricas, furiosas, não explodem sem direção. Nós seguimos uma gramática, uma codificação. Quando há essa explosão colérica, o homem não explode contra o seu patrão, dificilmente. Explode contra a mulher. Por quê? Isso está baseado em quê? Quais são os códigos que autorizam psicologicamente um homem a tomar a mulher como se fosse objeto seu, e objeto da sua ira, etc. Então, isso tem que ser explorado. Bom, as mulheres estão cientes sobre suas defesas legais, seus direitos, e sobre os telefones que podem salvar-lhe a vida. Que instituições aqui nessa área protegem a mulher? Há abrigos, o que há aqui? Há movimentos. Vamos oferecer às mulheres todas as informações dos direitos e o que fazer no caso de haver um problema, de haver um risco. Onde fica a delegacia da mulher mais próxima? O que a escola pode fazer? Vamos colocar nas farmácias, nas esquinas, em todos os pontos, as informações necessárias. Se não há um telefone aqui disponível, vamos criar alguma coisa nesse sentido. Onde isso tem acontecido? No terreno baldio, sujo, abandonado. Quanto mais problemas ocorrem de violência no terreno abandonado, mais ele fica abandonado. Então, vamos inverter essa lógica. Vamos iluminar esse terreno, vamos limpá-lo, propor um mutirão da comunidade, se não mobilizar a prefeitura, eventualmente, para mudar até a mão do trânsito, para iluminar, etc. Então, esse policial, essa policial, não tem maior poder, não substitui liderança da comunidade, não é vereador, não é vereadora, mas conhece experiências internacionais
de boas práticas e sabe que essa é uma situação que é também uma grande pode vir a ser uma grande experiência coletiva de aprendizado e de crescimento. Essa área agora limpa, ela deve ser ocupada pelos jovens para suas festas, para jogos, para esporte, o que seja. Vamos construir alguma coisa ali que facilite tudo isso, vamos conseguir da prefeitura, ou, enfim, de parcerias que nós possamos obter junto da sociedade civil, isso vai ser muito importante. Então, vai haver um cronograma, essa praça vai se tornar viva, uma peça viva do meio urbano. Veja quanta coisa ocorre lateralmente. Então, o problema era a violência contra a mulher, particularmente o estupro, e o trabalho dessa policial e desse policial, na medida em que ele ou ela tem autonomia, preparo para fazer isso em diálogo, é um trabalho que não é de liderança, mas é de articulação, alimentando os atores locais sobre possibilidades. No final do trabalho, essa comunidade saiu melhor do que estava. Muito melhor do que estava em todos os sentidos, compreendendo essas possibilidades. Ocorre, Laura, que isso é impraticável quando a polícia é militar. A nossa polícia ostensiva, que é a que faria esse trabalho comunitário, ela é militarizada. Em sendo militarizada, ela é regida, organizada numa estrutura verticalizada, né, com uma hierarquia rígida, com centralização decisória. Quem na ponta agir com alguma autonomia, pensando criativamente, dialogando, vai ser punido, porque soldado na base tem de agir como robô, como um mecanismo, uma peça que não está lá para pensar, mas para seguir ordens que provêm do Estado maior distante dali, que vai limitar a sua ação ao mais rasteiro, ao mais superficial, muitas vezes ao mais equivocado. Então, nós precisamos de uma estrutura que organize os profissionais de tal modo que se lhes conceda a autonomia na ponta, liberdade, possibilidade de agir criativamente, com supervisão, evidente, senão não é uma instituição, mas de uma maneira flexível, descentralizada, muito mais plástica, muito mais adaptativa. É assim que pode funcionar. E com uma educação, uma formação que não tem apenas a força e o direito como referências, mas a antropologia, a psicologia, a história, experiências, estudos de experiências locais diversas, que hoje compõem um repertório magnífico de possibilidades. Então, nós tínhamos de ter uma polícia ostensiva que fosse regida por outros princípios. A polícia militar, muitas vezes eu vejo experimentos muito ricos na ponta que são punidos severamente porque aqueles que estão na ponta não estavam respeitando ordens, estavam pensando com a própria cabeça. Além disso, nós temos situações em que, já não vou dizer qual foi a situação, mas em que governadores já se pronunciaram em situações, inclusive públicas, dizendo que não é possível investir na educação policial, porque a história de policial fica pensando muito, fica estudando, não é nada bom, porque eles têm de cumprir ordens, não ficar pensando muito. Quer dizer, explorados, vivendo em condições muitas vezes indignas, humilhados e tratados como peças de mecanismos, né? Como é que eles podem agir como seres humanos dotados de autonomia? E alguém dirá, puxa, mas e a corrupção? Se havendo todo o controle de uma estrutura militar vertical, autoritária, de centralização decisória, de rigidez, mesmo assim há tanta corrupção, imagina se houver mais descentralização. E eu diria que é tudo o contrário. O maior óbice à corrupção que eu já vi na prática é o respeito da comunidade, é a relação com a comunidade. Quando existe respeito, quando esse profissional se sente querido e respeitado, não vende esse respeito por quaisquer tostões, porque isso tem um valor incomensurável, muito mais importante do que todos os controles internos e externos. É todo o contrário. E se funcionasse o controle pela estrutura militar, nós não teríamos a situação devastadora, por exemplo, da situação do Rio de Janeiro, de degradação institucional, de uma corrupção
que, infelizmente, graça sem limite e que degrada a própria instituição, segmentos da instituição, nas milícias que vão se multiplicando, um verdadeiro câncer, né, que metastaticamente se reproduz. Ora, isso tudo sob uma rigidez muito rigorosa, com centralização autoritária. Portanto, não é isso que vai nos livrar da corrupção. Essa é mais uma das razões que nos devem conduzir um dia à desmilitarização da polícia ostensiva, mas isso não bastaria, nós teríamos de operar outras mudanças nas polícias, na arquitetura institucional, e esse é um debate permanente para nós. Permanente e longo, né? Às vezes a esquerda tem uma ideia que a bandeira da desmilitarização por si só ela seria um passe de mágicas, assim, de resolver problemas que são estruturais. E é muito mais complexo. Até surgiu uma pergunta aqui, falando sobre a questão da unificação, se não seria necessário, além da desmilitarização do policiamento ostensivo, a sua unificação corporativa com a polícia investigativa. O Maurício mandou essa pergunta. Olha, o senador Lindbergh Faria, do PT do Rio de Janeiro, apresentou ao Senado, em 2013, a PEC 51, de reforma da arquitetura institucional da segurança pública, e eu contribuí para a sua redação. Isso não é um trabalho individual, um trabalho coletivo. Eu reuni a experiência que a gente tinha acumulada na área, por movimentos de policiais, pesquisadores, ativistas, etc., ao longo de 2 décadas ou mais, desde o período da Constituinte. E a PEC vai numa direção parecida, próxima, né, do que está indicado. Desculpa, eu não me lembro o nome do nosso companheiro que fez a pergunta. Maurício. Oi, Maurício. Então, eu diria o seguinte, não propriamente a unificação, mas a unificação do ciclo de trabalho policial. Quer dizer o seguinte, se a gente só propuser unificação, a gente pode resolver problemas, promover avanços em algumas áreas. Por exemplo, no Acre, talvez fosse uma boa solução, etc. Mas imagina isso em São Paulo. Nós já temos lá mais de 100 mil policiais militares e mais de 35 mil policiais civis. E muitas vezes sem controle. Agora, imagina a soma dos dois. E não são dois quaisquer, são dois que disputam, eles não cooperam, eles estão antagonicamente em disputa permanente, em atrito, tensão. Houve casos até de tiros, de confrontos. São instituições que cresceram na animosidade, na disputa. Você imagina, tudo bem, nas próximas gerações a gente teria tempo para mudar isso, mas imagina uma instituição com 150 mil profissionais, muito mais da metade quase, sei lá quanto, do Exército Nacional, 70% do Exército Nacional. Só em São Paulo, nós temos que criar um poder paralelo muito perigoso e fora de controle, e não seria operacionalmente nada promissor o experimento, né? O que nós precisamos é que toda instituição policial seja capaz de cumprir o ciclo completo das atividades policiais. Quais são os momentos, os elementos do ciclo do trabalho policial? A presença da patrulha nas ruas, o trabalho que nós chamamos ostensivo, uniformizado, que o policial se apresenta como tal, prevenindo situações pela sua própria presença e acompanhando a situação para o caso de alguma necessidade. Enfim, é o policiamento ostensivo, a instituição tem de cumprir esse papel. O outro papel é o da investigação, né, com subdivisões. Então, um é o papel judiciário, de persecução judicial, por assim dizer, em que a pesquisa, a investigação tem como finalidade identificar responsabilidades, etc., e a sua interlocução é com o Ministério Público, que depois apresenta ou não denúncia para o Judiciário, etc. O próprio modelo do inquérito é absurdo, né? O Brasil é o único, há um outro país, eu nunca me lembro qual é o outro país, mas é uma herança nossa, ibérica, colonial, absurda. Nós reproduzimos, nós duplicamos as tarefas, somos burocráticos e formalistas. Essa história do inquérito é um problema enorme. Mas vou deixar isso de lado, porque não está na sua pergunta, nem está no escopo da PEC 51. Nós precisamos, então, que as instituições policiais
cumpram todas as etapas digamos, da missão policial, o trabalho ostensivo e o trabalho investigativo. No Brasil, e nós somos também nisso singulares, essa é a nossa contribuição para o mundo, só um outro país muito pequeno, cujo nome eu sempre também esqueço, é que tem também um modelo desse tipo. Nenhum outro país tem. E se vocês perguntarem aos policiais, nós já fizemos essa pergunta, no Brasil todo, numa amostragem de 60.124 policiais de todas as regiões do país, mais de 70% consideram absolutamente falido esse sistema com essa divisão. Uma polícia investiga, outra polícia faz trabalho ostensivo. A ideia é que eles se complementariam. Na verdade, ninguém montou essa ideia a partir de princípios, é porque, durante a ditadura, houve uma série de circunstâncias que acabaram conduzindo a esse arranjo. O fato é que isso foi chancelado, congelado, cristalizado na ditadura e repassado para a democracia via Constituição, acriticamente, por conta da correlação de forças no momento da transição política. Então, os militares ainda tinham um poder grande e as oposições não dispunham, ou alguns sim, mas eram figuras mais isoladas, vozes individuais. As instituições da oposição, os partidos, etc., não dispunham de uma proposta alternativa, não lutaram por isso, não tinham clareza a respeito da importância disso e das possibilidades alternativas. Nós acabamos por consagrar na Constituição o que herdamos da ditadura. Então, temos esse modelo. Um faz investigação, outro faz trabalho ostensivo. Nós precisamos é que todas as instituições cumpram todas as etapas. E precisamos desmilitarizar a Polícia Militar. Seja pelo que eu expliquei agora, a necessidade de uma organização muito mais centralizada e flexível, seja porque a cultura corporativa da instituição militar era a guerra. Isso tende a reforçar uma tradição cultural corporativa repressiva que provém não apenas da ditadura, mas de nossa história, porque a ditadura de 64 não inventou a tortura, a humilhação, o racismo, apenas intensificou esses processos, mas são processos que nós carregamos ao longo da nossa história. A polícia foi criada para correr atrás dos escravos que fugiam. Então, nós temos uma história muito triste, muito pesada nessa área, e uma democratização exigiria uma oxigenação muito, muito profunda, muito ampla. O fato é que a cultura corporativa, então, sobretudo numa instituição militarizada, nos levou à violência policial. Então, o suspeito não é visto como um suspeito, um cidadão suspeito, mas como um inimigo a ser exterminado, eliminado. Muito frequentemente é essa a concepção. E, enfim, não há nenhuma possibilidade que alguém educado na perspectiva da guerra faça uma boa polícia, uma polícia efetiva e que cumprindo seus deveres nos limites da legalidade. E a PEC 51, além desses dois elementos, a desmilitarização e a proposta de integralização do ciclo, que não deve ser confundido, portanto, com unificação. Unificação é uma forma de integralizar ciclo, mas você pode ter várias polícias não militarizadas, regionais, metropolitanas, municipais nos municípios grandes, ou qualquer que seja o recorte. Nós também, na PEC, atribuímos aos estados o direito de criar o seu modelo, porque as realidades regionais no Brasil são muito diferenciadas, o nosso país é um continente, mas todos os estados teriam que cumprir os princípios fundamentais, seriam esses: integralização do ciclo, desmilitarização. E o terceiro elemento, que é absolutamente fundamental, que é a carreira única. Em cada instituição, nós teríamos de ter uma carreira única. Hoje nós temos 2 polícias militares e 2 polícias civis. A polícia militar dos oficiais e das praças, a polícia civil dos delegados e dos não delegados. E isso gera todo tipo de problema e de injustiça, dificulta coesionamento, funcionamento interno. Isso nos levaria a uma conversa bastante longa. E essa é a grande bandeira da massa policial, sobretudo essa, da carreira única. Muito bem. Pessoal, nós estamos chegando aqui ao fim do nosso debate maravilhoso. Debate não, né? Nossa aula, que tivemos uma aula pública aqui nas nossas redes com o Luiz Eduardo Soares.
queria, antes de passar para ele fazer final, queria deixar uma última questão para a gente fechar aqui o nosso papo de hoje, que é o que nós podemos esperar do sistema prisional para enfrentar o coronavírus, quais seriam as medidas necessárias do governo federal para poder proteger a vida, né, da massa carcerária brasileira. Se dependesse de mim, seria muito simples. Todos os que não estão lá cumprindo pena ou sob acusação grave de crime contra a vida ou grave ameaça, deveriam sair, todos e todas. Ficariam lá, porque nós não saberíamos, inclusive, o que fazer com eles. Isso é um problema civilizatório nosso, permanente. Ficariam lá quem cometeu o crime contra a vida e quem usou de violência e de agressão, grave ameaça contra pessoas. Para vocês terem uma ideia, cumprindo pena ou sob acusação de homicídio, estão lá 13%. Isso significa, portanto, alguma coisa como 80, 90 mil pessoas, né? Algo assim. 13%, se o total são 800, né? Então, nós temos algo assim. E mais, enfim, aqueles outros que estivessem lá por algum crime grave que envolvesse violência contra a pessoa. Todos os demais poderiam perfeitamente cumprir penas alternativas, e isso não deveria se reduzir à pandemia. Eu sempre defendo isso. Aliás, o modelo ideal para mim seria de sociedade em que nós prescindíssemos de privação de liberdade, que ninguém melhora com privação de liberdade, que nós pudéssemos abolir o sistema penitenciário e justiça criminal tal como funciona hoje, mas enquanto nós não inventarmos uma possibilidade alternativa que enfrente a questão das ameaças físicas, da violência, etc., então quem é estuprador, quem matou, quem agrediu violentamente ou ameaçou, essas pessoas ficam afastadas da sociedade enquanto nós não soubermos lidar com elas e para proteger vítimas, etc. Essa é a minha ideia. Isso deveria ser colocado em prática imediatamente. Com isso, nós reduziríamos de 800 para 100 mil no máximo e alteraria inteiramente o quadro interno desse sistema, evidentemente, inclusive desmontando facções criminosas, enfraquecendo-as drasticamente, viabilizando até a aplicação da LEP, o tratamento digno e defendendo e preservando vidas lá. Nós teríamos condições, provavelmente, de fazer isso. Então, pelo menos isso nós deveríamos fazer. Mas, enfim, se não há acordo quanto a isso, seria razoável que, pelo menos, eles considerassem aqueles que não foram condenados ainda e cujas acusações não importam em crimes contra a vida, não é? Nós estamos falando de 40% das pessoas. Todo mundo cujo crime não fez vítima, né? O pessoal todo do comércio de substâncias ilícitas. Olha quanta gente nós já estaríamos aí libertando, né? Então, isso exigiria uma audácia, uma vontade de salvar vidas e de restaurar a justiça e de reinventar a própria justiça, circunscrevendo esse horror que é o sistema penitenciário, que continuaria sendo um horror, mas cujos danos seriam não reparados, mas reduzidos, pelo menos. Me parece que essa é a bandeira para esse momento assim possível de nós pressionarmos o governo federal. Não sei se de obtermos vitória, mas de pressionarmos, né? Mesmo com a medida que hoje já está em vigor de apenados com comorbidades e que têm crimes mais leves, digamos assim, penas mais leves, que eles já possam solicitar para cumprir, neste período, a prisão domiciliar, ainda assim a gente vê da grande mídia uma campanha contra, né? Tu liga a Record, né? Os caras fazendo reportagens sobre falsos diagnósticos médicos, né? Enfim, porque bandido bom é bandido morto, né? Então há uma campanha permanente nessa ideia
genocida, eugenista, inclusive, da sociedade, né? Que tem algum problema, algum desvio tem que ser banido, né? Então, a gente vê isso de forma muito latente. Eu acho que é mais ou menos esse caminho a pressão que nós deveríamos fazer, Luiz, em cima do governo federal, mas considerando que nós, infelizmente, estamos num momento político do país muito, muito grave. Mas eu queria, então, encaminhar o nosso fim, agradecer imensamente por tu ter vindo aqui, por tu ter oportunizado para nós essa aula de hoje, foi maravilhoso, acho que a gente pôde aqui aprender um pouquinho, assim, a conseguir fazer uma reflexão mais crítica acerca dos temas do sistema penitenciário, do sistema de justiça, né? Eu acho que pensar um pouco sobre as polícias, estudo das polícias, acho que foi uma noite assim, extremamente proveitosa. Queria passar para fazer as considerações finais. Eu só quero te agradecer, Laura. Foi um prazer muito grande conversar com você. Pena que o tema é esse, né? Um tema triste, angustiante, como a gente disse no começo. Mas foi um prazer muito grande. Desejo muito sucesso. Também um prazer interagir com quem está nos assistindo. Eu espero que depois possam entrar em contato comigo. Eu tenho meu site, luizeduardosoares.com, Luiz com Z, e tenho o Facebook, então dá para a gente continuar conversando. Agradeço muito a atenção de vocês. E tem um livro que eu publiquei no ano passado que discute essas questões todas em detalhes. Então, quem tiver interesse em aprofundar um pouco mais, pode procurar, se chama Desmilitarizar. Foi publicado pela editora Boitempo. E, então, é uma contribuição ao debate. Obrigado, Laura. Um abraço para todos vocês. Nós que agradecemos, acho que agradeço em nome de toda a turma do Multiplicidade aqui, que temos construído esse nosso ciclo. Foi sensacional. Mais uma vez, muito obrigada. E obrigada também a todo mundo aí que nos acompanhou hoje. Eu sei que todo dia de noite aí tem sido um festival de lives. O pessoal tem que escolher qual que vai assistir. Aí tem várias do campo político e tem várias dos sertanejos. Então é uma loucura aqui, só se dividindo em que lives que vão assistir. Mas então agora vocês estão liberados para assistir a live dos sertanejos aí, que já deve estar começando, pessoal. Um abraço. Muito obrigado por estar conosco. Obrigado, Luiz Eduardo. Tchau, tchau. Tchau.